Aqui então, pessoal, vamos dar início então ao corpinho do nosso coelho. Nós vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui o anel mágico. Agora, então, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Finalizei aqui, então, a minha carreira com 12 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Então, um ponto baixo e um aumento. E assim, vamos repetir por mais 5 vezes. Vou fazer aqui as minhas outras 5 vezes. E quando chegar no final da minha carreira, eu volto para a gente dar continuidade. Aqui, então, cheguei ao final da minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Então, a sequência vai ser assim: 1, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir assim por mais 5 vezes. Vou fazer as minhas aqui e a gente já retorna para fazer a próxima carreira. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3 e um aumento. E vamos repetir assim por mais 5 vezes. Vou fazer aqui o restante da minha carreira e já volto para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 30 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento repetidos por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E assim repetir por mais 5 vezes, até chegar ao final da carreira. Aqui, pessoal, terminei então a minha carreira com 4 pontos baixos e um aumento. Finalizamos aqui com 36 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, faremos 5 pontos baixos e um aumento repetidos por 6 vezes também. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vamos fazer por mais 5 vezes, então, até chegar ao final da nossa carreira com 42 pontos baixos. Vou finalizar a minha aqui e a gente já volta para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 42 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Vou repetir assim por mais 5 vezes até chegar ao final da minha carreira com 48 pontos baixos. Vou finalizar a minha aqui
e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 48 pontos baixos. Então, fazendo 6 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes. Finalizei com 48 pontos baixos. Agora, na carreira número 9 e 10, nós vamos fazer apenas 48 pontos baixos. Então, vão ser 2 carreiras com 48 pontos baixos cada uma. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já voltamos para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 2 carreiras de 48 pontos baixos. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuições. Nesta próxima carreira, que é a carreira de número 11, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 42 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Assim, vou repetir por mais 5 vezes até chegar ao final da minha carreira com 42 pontos baixos. E já retorno, então, para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 42 pontos baixos. Agora, na carreira número 12, nós vamos fazer apenas 42 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus 42 pontos baixos e eu já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 42 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E assim, vamos repetir por mais 5 vezes. Eu vou fazer aqui as minhas outras 5 repetições e já volto para a gente dar continuidade. Finalizei aqui, então, a minha carreira com 36 pontos baixos. Agora, a próxima carreira vai ser com apenas 36 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus 36 pontos baixos e já volto para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 36 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, que será a carreira número 15, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3 e 4 e uma diminuição. E assim eu vou repetir por mais 5 vezes, totalizando então 30 pontos baixos no final da carreira. Vou finalizar aqui a minha carreira e eu já volto para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira de 30 pontos baixos, com 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, na carreira número 16 e número 17, nós vamos fazer 30 pontos baixos em cada carreira. Então, vão ser 2 carreiras de 30 pontos baixos cada. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e a gente já volta para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 2 carreiras com 30 pontos baixos cada. Agora, na minha próxima carreira de número 18, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. Nós vamos fazer, então, por mais 5 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 24 pontos baixos. Vou finalizar aqui a minha carreira e a gente já volta para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, na minha próxima carreira, de número 19, eu vou fazer 24 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha e já retorno para a gente dar continuidade.
Finalizei aqui a minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. 1, 2 e uma diminuição. E vamos repetir assim por mais 5 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha sequência e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, na carreira número 21 e na carreira número 22, nós vamos fazer apenas 18 pontos baixos em cada uma delas. Vão ser então 2 carreiras de 18 pontos baixos cada. Vou fazer as minhas 2 carreiras e a gente já volta para finalizar o corpinho. Aqui então, pessoal, finalizei as minhas 2 carreiras de 18 pontos baixos. Agora, então, para finalizar o corpinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou cortar o fiozinho aqui, vou deixar um fio para costura. E vou puxar aqui e apertar. Agora é só colocar enchimento e depois a gente vai costurar, então, a cabeça aqui no corpinho, certo? Vamos iniciar, então, a perna do nosso coelho fazendo 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos a partir da segunda correntinha. Um, 2, 3, 4 e 5. Aqui no último ponto, na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos dentro dela. Um, 2 e 3. Agora, nós vamos trabalhar do outro lado da nossa correntinha. Nós vamos pegar aquelas alcinhas que ficaram sobrando ali e nós vamos fazer ali 4 pontos baixos e depois no final um aumento. Já vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui. Então, vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e aqui no último um aumento. Aqui. Finalizamos a nossa primeira carreira, então. Agora, a nossa segunda carreira, nós vamos iniciar então aqui no primeiro ponto que a gente fez no início lá. Nós vamos trabalhar o nosso trabalho oval, para então darmos o formato ao pezinho do nosso coelho. Então, vamos lá. Na nossa segunda carreira, nós vamos iniciar fazendo um aumento aqui nesse primeiro ponto. Fiz, então, o meu aumento. Agora, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer agora 3 aumentos. Um aumento.
2 aumentos e 3 aumentos. Agora farei 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Agora, então, para finalizar, nós vamos fazer 2 aumentos. 1 e 2 aumentos. Fiz aqui somente 2 aumentos, porque aqui no início a gente já havia feito um aumento, então fica 3 aumentos de um lado e 3 aumentos de outro. Lembrando que o primeiro aumento é no início da nossa carreira e os 2 aumentos aqui são no final da nossa carreira. Agora vamos iniciar então a nossa próxima carreira fazendo um ponto baixo e um aumento. Agora vou fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Agora, aqui na voltinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento por 2 vezes, e um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Vou fazer agora 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E para finalizar, vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Um ponto baixo e um aumento por uma vez, e um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Finalizamos então a nossa terceira carreira. Agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 26 pontos baixos por toda a carreira. Então, vai ser uma carreira com 26 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira com 26 pontos baixos e a gente já volta para dar continuidade. Finalizei aqui a minha carreira com 26 pontos baixos. Agora, na minha quinta carreira, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, 17 pontos baixos, ,17 pontos baixos. Fiz aqui então os meus 17 pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes. Então, um ponto baixo e uma diminuição, e um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes. Finalizamos aqui então a nossa quinta carreira. Na nossa sexta carreira, nós já vamos iniciar com diminuição. Então, vão ser 2 diminuições. Então, uma, 2 diminuições, 15 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
e 15. E vou fazer agora mais 2 diminuições. Uma e 2. Finalizei a minha 6ª carreira. Agora, na minha 7ª carreira, vou fazer 3 diminuições. Uma, 2 e 3. Vou fazer agora 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer agora 3 diminuições. Uma, 2 e 3. Agora, então, na nossa 8ª carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição, 1 ponto baixo, uma diminuição, 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição novamente. E para finalizar a carreira, 2 pontos baixos. 1 e 2. Finalizamos aqui, então, a nossa 8ª carreira com 10 pontos baixos. Agora, então, a gente vai encher aqui já o pezinho para subir aqui e fazer a perninha. Aqui, então, pessoal, eu enchi já o meu pezinho. Agora, então, da carreira 9 até a carreira número 15, nós vamos fazer 10 pontos baixos em cada carreira. Ou seja, vão ser 7 carreiras, então, de 10 pontos baixos cada. Eu vou fazer aqui as minhas 7 carreiras e já volto para darmos continuidade. Aqui, então, pessoal, terminei as minhas 7 carreiras de 10 pontos baixos cada. Agora, para finalizar aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo e vou unir aqui as duas partes, os dois ladinhos aqui, com 5 pontos baixos. Então, aqui pego o primeiro e o último aqui que eu fiz. Pegar sempre as duas alcinhas, pra ele ficar bem bonitinho. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou cortar o fiozinho, deixar um fio longo para costura. E aqui, então, eu só puxo. Dou uma apertadinha aqui. E assim ficou o acabamentinho da nossa perninha. Agora, então, vamos fazer o bracinho do nosso coelho. Aqui, então, pessoal, para fazer o bracinho, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar o fiozinho e fechar o anel mágico. Na nossa segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, um aumento,
2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Finalizamos aqui então a nossa segunda carreira com 12 pontos baixos. Na nossa terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Então, um ponto baixo, já fiz aqui. Agora, um aumento por uma vez, um ponto baixo e um aumento por 2 vezes, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, um ponto baixo e um aumento por 4 vezes, um ponto baixo e um aumento por 5 vezes e um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Vou fazer aqui agora, na nossa quarta carreira, 18 pontos baixos. Então, vão ser, na verdade, na nossa quarta e quinta carreira. Nós vamos fazer 2 carreiras com 18 pontos baixos cada. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já volto para darmos continuidade. Aqui então, pessoal, fiz a colocação do enchimento na mãozinha do coelho. Agora, da carreira número 8 até a carreira número 12, nós vamos fazer 9 pontos baixos em cada carreira. Nós vamos fazer 5 carreiras de 9 pontos baixos cada. Eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e a gente já volta para dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei as minhas 5 carreiras com 9 pontos baixos cada. Agora, para finalizar, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou unir aqui os dois lados com 5 pontos baixos. Então, vou pegar aqui o primeiro e o último aqui que eu já fiz. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei aqui então o bracinho do coelho. É só cortar o fiozinho, puxar e deixar um fiozinho longo para a costura. Vamos iniciar aqui então o rabinho fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico aqui, pode apertar bem o fiozinho para ele não abrir. Vou fazer agora na nossa segunda carreira 6 aumentos. Um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos.
Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. 1 e um aumento, 1 e um aumento por 2 vezes, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, um ponto baixo e um aumento por 4 vezes, um ponto baixo e um aumento por 5 vezes, e um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Finalizamos então a nossa terceira carreira. Agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora, então, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 12 pontos baixos. 1 e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes, um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, um ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes, um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes, e um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, finalizamos aqui então o rabinho do nosso coelho. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou cortar aqui o fiozinho, vou deixar um fio longo para costura, e aqui eu vou só puxar aqui.